Oi galera, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de filosofia, de sociologia, de história, ao nosso canal de reflexão sobre a vida, sobre a humanidade, sobre os diversos conhecimentos ao longo desse tempo. A proposta é essa de nós discutirmos questões que são fundamentais para a nossa existência humana à luz dos grandes teóricos, à luz dos grandes pensadores. E para quem é esse canal? Para todas as pessoas que gostam de filosofia, para todas as pessoas que gostam do pensamento humano, de refletir o pensamento humano. É também para você, estudante de filosofia, estudante do Enem, que vai se preparar para os grandes vestibulares. É aqui que você vai encontrar argumentos, capital teórico de pensamento para a construção da sua redação. Isso eu te garanto. E é por isso que eu quero que você faça essa viagem comigo. Em primeiro lugar, é preciso tirar todos os preconceitos que existem em torno da filosofia. É inútil, para que serve? Não, venha completamente limpo, no sentido de que? De não trazer nenhum preconceito. Nenhum preconceito. Faça uma époquê, aquilo que os alemães chamam, faça uma époquê. Faça uma époquê. Expurgue todo tipo de preconceito. Se você vem para cá. Porque aí nós vamos discutir bastante. Vamos pensar bastante sobre isso. Tá bom? Nós vamos fazer uma viagem sobre as diversas formas de pensamento, sobre a filosofia, sobre senso comum, sobre mito. Vamos estudar os clássicos da filosofia. Vamos estudar a política dentro da filosofia, a ética dentro da filosofia. Vamos dominar os conceitos. Os conceitos, eles são importantes para ser dominados. Sabe por quê? Porque os conceitos, quando eu falo uma coisa que eu não sei, isso é muito comum hoje, principalmente na internet, nessa onda de fake news. Então eu compartilho uma ideia que eu não sei nem o que é. Isso daqui é uma falta de coerência tremenda. Uma falta de inautenticidade tremenda. Eu falar algo que eu não sei porque o outro disse, porque o outro falou. Então é para esse sentido que serve a apropriação dos conceitos, para que eu saiba o que eu estou falando, o que eu estou defendendo. É aquilo que eu chamo na filosofia, o Paulo Giraldelli Júnior chama na filosofia de intelectualismo socrático. É ser coerente na vida com aquilo que você prega. Então o que significa isso, professor? Se você diz que você é ético, então você me conceitue a ética. Você diz o que é bondade, se você é bom, então me conceitue bondade. Se você diz o que você é honesto, então me conceitue honestidade. Tem muitas pessoas falando coisas aí que não sabem o que é. Por exemplo, tem muitas pessoas dizendo que socialismo é a mesma coisa que comunismo. Tem muitas pessoas dizendo que o mundo está dessa forma, por causa da esquerda, e não sabe nem qual o conceito de esquerda, não sabe nem qual o conceito de liberalismo, comportamento liberal. Então é necessário que nós nos apropriemos desses conceitos, para que nós realmente sejamos coerentes com aquilo que nós falamos. Então vamos começar? Vamos começar primeiro pela definição e pela compreensão que eu tenho, que você tem, de filosofia. Vamos lá? Então, em primeiro lugar, filosofia. Duas palavrinhas, Filosófos, Ou seja, amizade, amor é o filo, é o filien. Sofos vem ser o quê? A sabedoria. Então significa uma amizade pela sabedoria. Nós podemos interpretar dessa forma: a pessoa que gosta do conhecimento, a pessoa que gosta da matemática, a pessoa que gosta da física, a pessoa que gosta da história,
A pessoa que gosta da filosofia, ela nunca se afasta dela. Por quê? Porque ela é uma grande amiga, né? É uma grande paixão, é um grande prazer estar estudando filosofia, estar estudando a matemática, estar estudando a química, estar estudando a física. É um grande prazer estar estudando os modelos de sociedade dentro da sociologia, né? Então nós poderíamos dizer que essa sabedoria, ela pode ser estendida para conhecimento, né? Então é o amor pelo conhecimento que me faz estar sempre próximo desse conhecimento, né? É o amor por isso, né? Nós podemos dizer que a filosofia, muitas pessoas entendem, aliás, a filosofia como sendo uma filosofia de vida. Também é uma filosofia, né? Tem gente que, por exemplo, gosta de viver, acha que a felicidade é estar dentro de casa, numa casa pequena, numa casa confortável. Tem até uma música que diz muito sobre isso, né? Eu tenho andado tão sozinho ultimamente e não vejo à minha frente nada que me dê prazer. Vejam só, eu queria ter na vida simplesmente um quintal de mato verde para plantar e para colher. Felicidade para essa pessoa é isso, é a filosofia de vida dela, né? A filosofia de vida dela, ela não corre tanto. Ela quer realmente ter uma casinha branca com varanda, né? Um quintal, um grande ou pequeno, sei lá, uma varanda para ver o sol nascer, uma janelinha ali e tal, bacana. Bem, tem gente que acha que a felicidade é simplesmente ter muito dinheiro, né? Minha filosofia de vida é correr, é ir atrás, é buscar, né? Bem, cada um na sua, né? Mas isso é filosofia? Eu diria que não, gente. Eu diria que isso aí é um estilo de vida. A pessoa resolve viver dessa forma, resolve viver desse, sei lá, desse jeito, né? O Vanderlei Luxemburgo, ele sempre fala minha filosofia de jogo. É um jeito que ele joga. Mas isso não corresponde à filosofia, porque a filosofia, ela corresponde ao pensamento, né? Ao pensamento. Ou seja, a forma como você enxerga o mundo, né? Como você se apropria do mundo, como você se apropria da sua realidade. Isso é filosofia, né? Eu diria o seguinte, a filosofia, ela é uma desbanalização do banal, nesse sentido. Professor, o que é o banal? O banal é o óbvio, o banal é aquilo que acontece no cotidiano que eu não consigo enxergar. Eu vejo, mas não enxergo. Qual a diferença disso, professor? Nem toda pessoa que vê enxerga. Por exemplo, eu estou vendo, eu vejo uma realidade, né? Eu vejo, vamos dizer, a realidade dos nossos menores, a realidade da pedofilia, eu vejo, né? Eu até afirmo que isso daqui, isso é normal acontecer no Brasil. Quando eu digo que isso daqui é normal acontecer no Brasil, eu estou vendo, mas não estou enxergando. Eu estou dentro de uma superficialidade, né? Uma superficialidade. O enxergar é mais profundo, você vai na raiz. Então você entende, por exemplo, que a pedofilia, ela não é normal, ela é comum, ela acontece no Brasil. Mas eu não fecho os olhos para isso, eu estou enxergando. Eu consigo enxergar, por exemplo, que a pedofilia no Brasil é fruto de toda uma mazela social que existe. E aí eu procuro o quê? Eu procuro me aprofundar nisso, né? Procuro me aprofundar nisso aí. Eu estava em trânsito numa cidade daqui do interior do Amazonas, dando aula, e aí fui para uma palestra, né, sobre prostituição infantil. E a professora dizia bem assim nessa palestra. Eu levei até meus alunos, né? Curso de graduação de pedagogia. E a professora disse assim: as meninas aqui se prostituem por 50 centavos. Caramba! Isso daqui foi 2015. Né? As meninas se prostituem por 50 centavos. E meninas de 10 anos, 11 anos, 12 anos. Então, uma prostituição infantil mesmo, né?
por conseguir enxergar. O que é conseguir enxergar? O que leva essa criança a se prostituir por 50 centavos? A miséria. Essa miséria pode ser uma miséria material, de não ter o que comer, de não ter um sapato, de não ter uma sandália, de não ter uma roupa para usar. Mas essa miséria também pode ser uma miséria espiritual, da espiritualidade, uma miséria de valores. Ou seja, uma falta de orientação realmente paterna, materna, de acompanhamento dessa criança. Então, enxergar é mais profundo. Desbanalizar o banal é você poder enxergar aquilo que está na raiz do problema, ver a causa do problema e não somente a consequência. Dentro de um termômetro ético, se você afirma que a prostituição infantil é algo normal no Brasil, então, numa escala de 0 a 10, o teu termômetro ético vai apontar 0. Agora, se você diz que isso é comum acontecer no Brasil, que existem vários fatores que fazem com que crianças de 11, 10 anos, etc., caiam nessa vida de prostituição, aí o seu termômetro é 10. Você vai poder mudar essa realidade? Provavelmente não. Mas você começa a enxergar. Você começa a enxergar. E só em começar a enxergar já é uma mudança. Então isso daí é a filosofia. É a desbanalização desse banal. Certo? Algumas pessoas dizem, por exemplo, que a filosofia ela é uma ciência. Isso era uma ciência, né? Platão afirmava isso. A filosofia é uma ciência. Eu não gosto muito dessa afirmação. Eu não vejo a filosofia como ciência. Eu vejo a filosofia como uma área do conhecimento. E uma área do conhecimento mais democrática que existe. Veja, mais democrática. Vamos tirar esse peso, essa conotação muito política, né, como o poder do povo, o governo do povo. Mas vamos colocar essa democracia dentro de uma vertente de discussão, de debate, de dialética sobre ideias, ideias, posicionamentos, sempre tendo ali como base, como princípio, o respeito às ideias das pessoas, o respeito aos mais diversos posicionamentos. Eu chamo para bater um papo nessa nossa mesa Aristóteles e Platão. Platão era mestre de Aristóteles. Teoricamente, vamos dizer naturalmente, Aristóteles deveria seguir seu mestre, mas não é isso que acontece. Não vai acontecer isso não. Aristóteles tem um posicionamento que diverge de Platão. E essa divergência está nas formas, que nós vamos estudar mais lá adiante. Por exemplo, mais lá adiante a gente vai aprofundar mais esse estudo, Platão acreditava no mundo das formas, no mundo das formas perfeitas, porque Platão acreditava em ideias inatas, que estão marcadas na alma da gente. E já Aristóteles dizia que não existe formas perfeitas, não existe ideias inatas, que tudo que nós aprendemos vem através da experiência, através do meu cotidiano. Então aí está a divergência de Aristóteles. Mas mesmo assim, existe um respeito de Aristóteles em relação a Platão e de Platão em relação a Aristóteles. Então, o que é a filosofia? Essa área do conhecimento muito democrática, onde nós podemos expor as nossas ideias. E dentro desse debate, dessa dialética, nós podemos encontrar ou não uma verdade, um ponto em comum que nos une. Mas nem por isso nós vamos perder o respeito pelo posicionamento do outro.
atribuída a Voltaire, né, que foi um filósofo iluminista, né, eu posso não concordar, abre aspas, eu posso não concordar com as suas ideias, mas se preciso for, defenderia o direito de você dizê-las até a morte, fecha aspas. Então, nesse sentido, significa o quê? Liberdade, né, de expressão. Liberdade de expressão que não pode ser, principalmente hoje, tá ok? No nosso cotidiano, que não pode ser confundido de maneira nenhuma com agressão verbal ao outro. Isso não pode ser, isso não é liberdade de expressão. Agredir o outro verbalmente só porque não concorda com as ideias do outro, isso não é liberdade de expressão. Isso é crime até. Crime que merece processo dessa pessoa. Então chamar o outro de bandido, chamar o outro de vagabundo, só porque você não concorda com as ideias. Que é isso. Então, a filosofia, ela é isso. Ela é esse espaço democrático, né, onde nós vamos discutir, não vamos brigar, nós vamos discutir as ideias. Tá ok? Professor, a filosofia é inútil? É útil? Qual a utilidade da filosofia para o mundo de hoje? Para o mundo de hoje. Bem, o que é útil, o que é inútil? Por exemplo, o útil é aquilo que me serve. Aquilo que me serve. Por exemplo, uma caneta me serve, um computador me serve, um celular me serve, um violão me serve, como está aqui, aqui atrás. Quando não serve mais, eu jogo fora, portanto, torna-se inútil. É claro que no modelo, por exemplo, capitalista que nós vivemos, positivista, né, de ideais positivistas, né, nós vamos ver mais lá adiante o que é o positivismo, né, essa crença, essa defesa à ciência, ao progresso, principalmente a ciência mais experimental, ao progresso, à tecnologia. É claro que as ciências humanas, né, e principalmente a filosofia, ela pode ir perdendo seu valor dentro desse mercado, né, desse mercado de trabalho. É muito difícil, por exemplo, você ver algum jovem que queira fazer filosofia. Por quê? Porque a filosofia é desnecessária. A filosofia não me traz dinheiro. A filosofia não me coloca em um pedestal superior aos demais. Então hoje nós procuramos, a juventude procura algum curso mais nobre, como por exemplo o direito, a medicina, principalmente a medicina, a engenharia, né? Porque são realmente disciplinas, aliás, ciências que estão abertas para o mercado. Então, uma família que tem um filho que estuda medicina, né, possivelmente esse filho mais lá adiante vai se dar muito bem. Então, essa é a ideia, né? Agora, quando você pergunta sobre inutilidade e utilidade, você já está sendo filósofo. Tem um texto da Marilena Chauí que ela diz o seguinte, eu não sei todo, não consigo lembrar de tudo, mas ela diz assim, olha, se a filosofia, ela te faz enxergar que você está indo por um caminho que é inevitável, que você vai cair lá na frente, então ela é uma ciência útil. Se a filosofia te faz analisar o discurso dos vários políticos que existe, e a política de uma maneira tal, ela é muito útil, né? Se a filosofia te faz mudar de vida, te faz transformar a tua vida, a tua existência, então ela é muito útil. Então lá no final a Marilena Chauí vai dizer assim, a filosofia é o saber mais útil que existe, que é completamente diferente. Ela te abre, né? Ela te faz ver. Muito bem. E o que a filosofia estuda? Como eu falei anteriormente, tudo. Todas as discussões. Por que a filosofia não pode ser uma ciência? Porque toda ciência tem um objeto de estudo. Então você pega a psicologia, tem um objeto de estudo. A medicina tem um objeto de estudo. A matemática tem um objeto de estudo. A filosofia não. A filosofia ela abrange uma totalidade da existência humana. A filosofia estuda a totalidade da existência humana.
né? A filosofia estuda a metafísica, a filosofia estuda os valores, a filosofia estuda o cotidiano, o nosso comportamento, a filosofia estuda a política, a filosofia estuda a religião, a filosofia estuda a educação, a filosofia reflete, ela pensa o pensamento. O que vem a ser, professor, pensar o pensamento? É exatamente pensar o pensamento da educação, a epistemologia da educação. É pensar a epistemologia da ciência, é refletir sobre isso. É refletir sobre isso. Se posicionar, né? Se posicionar, mas de tal forma que o teu posicionamento ele não seja absoluto. De tal forma que o teu posicionamento ele seja um posicionamento entre vários posicionamentos. Né? Entre vários posicionamentos. Então é nesse sentido que a filosofia ela é essa área desse conhecimento muito democrática, né? Que nos faz refletir sobre todos os pensamentos que nos cercam. Né? O termo utilizado por Martin Heidegger é muito interessante, né? Danzai, o ser aí. Né? O que é o ser aí? É o ser em circunstância. Então todos nós estamos aqui, você está aí, é um ser em circunstância. Então você como ser em circunstancial, você é atingido por diversas realidades humanas, educacional, política, religiosa, né? E você de uma certa forma tem que dar uma resposta sobre isso, né? Então se você tem essa consciência filosófica, se você tem como hábito esse estudo filosófico, você vai logo querendo buscar uma resposta para a realidade da educação, para a realidade política, para a realidade do comportamento humano, né? Então você vai logo buscando. Então, portanto, a filosofia ela é essa área do conhecimento muito democrática que estuda todas essas questões fundamentais que nos atingem, certo? Houve um tempo, por exemplo, que a questão fundamental era muito metafísica, de responder, de dar uma resposta a quem sou eu, de onde eu vim. Hoje, as questões fundamentais, elas são muito mais práticas. Nós não... Penso, né, de uma certa forma, que nós não queremos, por exemplo, dar de onde eu vim para onde eu vim. Essa resposta, eu acho que ela já foi até dada pelas religiões. Né? Foi até dada pelas religiões. E dadas por alguns filósofos também. Né? Mas hoje as questões fundamentais, elas enveredam lá pelo lado da economia, da política, do comportamento humano, do próprio conhecimento, da ciência. Né? As questões fundamentais hoje, elas são muito práticas, né? Elas são muito do nosso cotidiano. E aí nós precisamos dar uma resposta que seja pensada, que seja refletida, e não porque alguém ouviu falar. Então nós, muitas vezes, entre aspas, nós somos engravidados pelo ouvido. E de tanto ouvir uma pessoa falar sobre uma determinada questão, nós entendemos aquilo como verdade, não buscamos aquilo. Né? Então isso aí é a filosofia. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro momento, refletir sobre a filosofia. Tá? Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. No próximo vídeo nós vamos trabalhar um pouco senso comum, filosofia, né? Mito. Senso comum e mito, né? Muito obrigado por tudo. Até depois. Valeu, gente.